Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós estaremos falando da última igreja, a igreja de Laodiceia. Vamos estar falando sobre ela hoje de manhã e sobre ela hoje à noite. E semana que vem nós vamos começar a falar um pouquinho mais, seguindo falando de Apocalipse, falando sobre o capítulo 4, que fala sobre o trono de Deus, né? Um dia você vai entrar, vai chegar na presença do Eterno, querido. Então nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Estudando alguns, quando entrar muito naqueles negócios complicados, cavalo branco, cavalo amarelo, isso aí a gente deixa para aquele que estuda a escatologia. Nós vamos aqui light. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. É bom ver o rostinho de cada um de vocês, apesar de ver aí metade só. Eu sei que vocês estão todos sorrindo, né? Vocês estão sempre sorrindo. Olha que sorriso bonito de vocês, coisa linda. Olha aí. Chegou um irmão agora, pastor, não dei o meu nome. Eu posso? Falei, não, cara, você está aleijado. A Bíblia diz para os aleijados, os quebrados chegar. Ele tem que entrar. Para você, eu não queria falar quem é ele, mas ele tem um código, Yeshua. Então diz assim o versículo, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Duas coisinhas mais. Alguém pode vir aqui, pode subir aqui, ó, tira uma foto assim, até para a gente postar, para o pessoal ver, né, que está tudo organizado, por favor, para a gente poder. Ali já está aqui. Aí, e outra coisa. Tem umas irmãs aqui na igreja que estão fazendo máscara, né? Então, às vezes você, onde que eu passo? Eu quero uma, como é que fala quando é personalizada? Então, a Cíntia está fazendo, a dela, não sei o que está escrito, é do louvor, essa aí? Né? Ela fez para a Cirlei escrito, foi por amor e por amor eu sirvo, fez uma para mim escrito fé. Só que ela calculou que era o Oscar, mas não é o Oscar, a cara do Oscar é mais gorda que a minha, não serviu. Eu usei a noite toda e pedi para ela trocar, né, porque ficou grande. Então, se você pegar a que era minha, fique tranquilo que não tem vírus. É mentira, gente, eu não usei não, claro, né? Então, tem as irmãs, tem a irmã Irene, tem a irmã a Mônica, tem a irmã Clair, tá bom? A Carol também está vendendo aqui. Então, estou falando aqui para eu não ser injusto com ninguém, que eu falei que eu avisaria, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, igreja de Laodiceia. Como nós temos falado aos domingos, antes de nós entrarmos propriamente na carta, nós pensamos e entendemos que o importante também é você entender o contexto da cidade. Cada vez que eu estudo, eu fico assim maravilhado. Cada vez que eu estudo, eu fico maravilhado da maneira que Jesus trabalha. Eu fico imaginando Jesus hoje,
contextualizando algo assim, trazendo para nós e contextualizando com o mundo que nós vivemos, como que ele pregaria. Com certeza ele usaria tecnologia. Se fosse num momento como esse aqui, com certeza ele iria falar alguma coisa de máscara, porque ele é muito sábio, não é? E como já foi falado aqui pelo pastor Marcos, ele conhece você. Então, por exemplo, a igreja de Laodiceia, ela estava estabelecida dentro de um local, uma cidade, como nós estamos. A igreja do Nazaré Memorial, a igreja local, ela está estabelecida dentro da cidade de Campinas, no bairro aqui do Jardim do Lago, onde nós temos que cumprir nossas obrigações governamentais, seja elas quais forem. Mas você vai perceber que cada igreja, depois você tem que ler isso com calma. Se você perdeu alguma igreja, entra lá na página da igreja que tem lá uma playlist com todas elas, só com as mensagens, para você ver que interessante que é. Por exemplo, vamos lá. A Laodiceia, a cidade de Laodiceia. De todas as cartas, as igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Eu estou olhando aqui para você, olhando aqui, porque agora nós temos que entender, né, que nós temos gente aqui e temos gente aqui. Então, se eu não olhar para você, não é porque eu sou sem educação. Também eu sou um pouquinho, mas só um pouquinho. É porque eu tenho que mudar aqui, porque a gente tem que entender que tem gente do outro lado, senão a gente foca aqui e esquece lá. Não é mais uma transmissão de culto, é um culto online, é completamente diferente. Então, a única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim completamente falsa. A cidade era importante pela sua localização. Ficava no meio de grandes rotas comerciais. Era uma cidade riquíssima. Uma cidade luxuosa, uma cidade milionária. Laodiceia, para os irmãos entenderem, era conhecida como lar dos milionários. Com certeza, se fosse na sua época, você talvez moraria nessa cidade. Na cidade havia teatros, um estádio e um ginásio equipado com banhos. Era a cidade de banqueiros e de transações comerciais. Situada em um vale fértil, na junção de várias e importantes rotas comerciais, ela amealhou considerável riqueza. É bom você prestar atenção, você que gosta de crescer na palavra, nos detalhes que a gente vai dando. Uma igreja rica, poderosa. Aí você começa a entender a carta. Tão ricos eram seus cidadãos, que quando o terremoto aconteceu em 60 depois de Cristo, que devastou toda a região, a cidade foi prontamente reconstruída sem qualquer apelo. Sem qualquer apelo ao Senado romano para o costumeiro subsídio. Você viu algumas cidades, como nós falamos, a de Esmirna, a Filadélfia, semana passada, quando foi cometida num terremoto, o governo, o imperador ajudava. Essa não. Ela se levantou sozinha. Que é algo que nós iremos falar hoje à noite. O perigo da autossuficiência. Eles se vangloriavam de sua famosa escola de medicina, ligada ao templo de Esculápio, que nós já falamos, Deus da cura, nós já falamos sobre isso em uma das cidades, cujos médicos prepararam um pó frígio para a cura da oftalmia. Oftalmo, você já sabe o que é. Fato comentado até mesmo por Aristóteles. Fabricavam ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio.
era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Particularmente famosa era a sua manufatura de tecidos, roupas e tapetes confeccionado com a valiosa lã das ovelhas locais, que William Hansen, um comentarista, diz que era macia na textura e de cor preta lustrosa. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você ver como Jesus usa isto para trazer a mensagem para a igreja. Esta lã especial era famosa no mundo inteiro. A cidade se orgulhava da roupa que produzia. Vou repetir. A cidade se orgulhava da roupa que produzia. Quem lê Apocalipse capítulo 3 vai ver mais à frente que Jesus manda comprar dele roupa. Eu fico assim apaixonado ao estudar a palavra do Senhor. Como Jesus é maravilhoso. Por isso que ele era um mestre. A cidade era um centro das águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colosso, escute isso, em Colosso ficavam as fontes de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna. E nessa condição fluía dos rochedos fronteiras a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Servia para nada. Aí você agora pode entender a maneira que Jesus se comunica com a sua igreja. É por isso que quando a gente prega uma mensagem aqui, o Espírito do Senhor leva ela de uma maneira compreensível para você. De repente a Beth entendeu de um jeito, é a mesma mensagem. A Cléo de outro jeito, a Sandra de outro jeito. Por quê? Porque Jesus sabe exatamente aquilo que você precisa. O Espírito do Senhor pega a sua palavra, que nós estamos pregando, e ele começa a tocar no teu coração de uma maneira completamente diferente do que ele tocou no coração do outro. Às vezes, os pregadores sabem disso, às vezes eu chego em casa e a Irena falou assim: pô, você falou um negócio lá. Eu disse: eu falei? Porque às vezes o Senhor leva algo que a gente nem consegue entender. Então escute isso. Vamos ver algumas palavras usadas por Cristo para trazer à memória dos cristãos o que estava acontecendo. Primeiro, vou ser repetitivo para você aprender. Primeiro, você não é frio e nem quente. Tu és morno. Igual às águas térmicas da cidade de Laodiceia. Não servia para beber. Ele diz: você se diz rico e próspero. Falando para a igreja. Rico e próspero. A cidade era rica e próspera. Não precisava de nada. A cidade se construiu sozinha após o terremoto que nós falamos. A igreja se tornou como a cidade. Olha isso. A igreja se tornou como a cidade. Está correto isso? Ou está invertido os valores? A igreja não foi chamada para ser igual à cidade, pois a igreja ela foi tirada da cidade no sentido do ambiente para ser a diferença. A cidade precisa ser parecida com a igreja. A igreja tem que criar um impacto na cidade, e não a cidade criar o impacto na igreja. Percebe isso?
Então vamos lá. O ambiente que eu convivo, o ambiente que você convive, ele não pode, eu não posso, melhor dizendo, me adaptar ao ambiente. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformeis, ou seja, não se molde. Nós precisamos entender isso, querido. Nós somos a igreja. A palavra eclésia, tirado para fora. Nós somos tirados de um ambiente. Quem está estudando terça-feira, aquele estudo maravilhoso que nós estamos começando, da sepultura para o trono. Eu tenho sido tremendamente abençoado com o estudo de Efésios. Da sepultura para o trono. Se você sai da sepultura para o trono, você não pode mais viver como morto. Você agora precisa viver como alguém que foi transportado para um trono. Segunda coisa, as palavras que Jesus disse ao revelar como via a sua igreja, vocês não percebem que são miseráveis? Pobre, cego e nu, Jesus aconselha a comprar dele ouro, vestes brancas, unjas, olhos com colírio. Quero fazer uma perguntinha, simples. Jesus disse assim, compra de mim. Mas o evangelho é comprado ou é de graça? E por que então Jesus disse compra de mim? Porque ele estava usando um palavreado, um linguajar do comércio. Jesus se apresenta como se fosse um mascate. Por quê? Quando ele fala compra de mim, eles já sabiam o que era isso. Porque eles eram vendedores, havia comércio forte ali na cidade. Então, contextualiza a palavra do Senhor que você vai entender melhor. A cidade possuía tecidos caros, uma lã especial, como nós já falamos. Jesus sabe o que você precisa ouvir. E Ele te ama tanto, que nos trata de uma maneira que eu e você possa entender. Você pode dar um glória a Deus hoje de manhã? A maneira que Ele trata. Eu fico impressionado. A maneira que Ele trata. Ele não deixa de ser Ele, mas Ele se comunica com a maneira compreensível, que todo mundo possa compreender. Bora lá. O que estava então acontecendo com a igreja de Laodiceia? Primeiro, a igreja tinha a cara da cidade. Vou repetir. Em vez de transformar a cidade, a igreja estava se conformando com a cidade. Nós não podemos nos conformar com o ambiente que nós estamos vivendo. Não podemos. É igual o ambiente que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com o ambiente. Nós temos que ter toda a precaução, usar a máscara, tudo. Mas sempre entender que Jesus ainda cura, opera milagres. Não estou dizendo que você deva jogar sua máscara, não. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos de nós estamos sendo curados, restaurados pelo Senhor. Porque isso aqui não segura, irmão. Isso aqui são precauções. Como é que você luta com um vírus que você não conhece? Agora mesmo, eu estou aqui, pega a minha máscara, contaminando minha máscara, daqui a pouco eu ponho ela aqui. Você vai no mercado, você acaba de ir no mercado, esse dia eu fui no mercado com a Helena, e limpei, e pus aqui, e pus boné, e pus um monte de coisa, e pá, limpou o carrinho, aí eu venho com o carrinho, limpou para entrar, depois para sair, você não limpa o carrinho, vem com o carrinho. A hora que eu tirei a compra, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a máscara e coçar o nariz. Adiantou alguma coisa? Tudo que eu fiz. Então, o Senhor tem que cuidar de nós. Essa é a verdade. Laodiceia se tornou a cidade era transigente, tolerante,
aceitando tudo. A igreja tornou-se também como uma cidade transigente. Os crentes, olha isso, irmão. Eu achei isso aqui pesado. Os crentes eram frouxos. Um crente sem entusiasmos. Débeis de caráter. Queridos, se você estudando a igreja, as 7 igrejas da Ásia, você não mudar a tua conduta, você vai mesmo para o inferno porque você quer. É porque você quer, porque não tem jeito. Se você não mudar, essa carta aqui, ela bate pesado. Jesus bate pesado. Ele chama a igreja de frouxo, crente frouxo. Crente sem entusiasmo. Não dá glória a Deus e também não reclama, não faz nada, cara. Nem é feliz e nem é triste. Débeis de caráter. Sempre pronto a se comprometer com o mundo. Descuidados. Eles estavam satisfeitos com a vida espiritual que estavam levando. E quando eu li isso, eu fiquei preocupado. Cuidado quando você se acha satisfeito com a vida que você está levando. A igreja de Laodiceia é a igreja popular. Satisfeita com a sua prosperidade. Orgulhosa de seus membros ricos e nada contra a riqueza. Você vai perceber que a carta de Laodiceia não menciona perseguições, não tem perseguição. Não tem dificuldade com os judeus, como as outras cartas tinham, perseguição dos judeus. Não tinha falsos mestres ensinando heresias dentro da igreja. Não tinha. Era parecida com a igreja de Sarde. Parecida. Tinha um nome de uma igreja viva, mas era morta. A igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença. Provavelmente muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade. E esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Aí entra Cristo. O Cristo que está no meio dos candelabros. Lá da primeira carta, lá do primeiro capítulo. A igreja que está no meio, o Cristo que está nos meios de candelabros. Você lembra qual foi a visão de João? Eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem no meio dos candelabros. E ele andava entre os candelabros. E nós já estudamos, candelabro é o quê? A igreja. Então ele só não está, mas ele anda em meio à igreja. Ele sonda a igreja de Laodiceia. E ele traz o diagnóstico. O diagnóstico não é o teu fim. Quando você vai a um médico, ele dá um diagnóstico. Mas o diagnóstico ainda não é o teu fim. O diagnóstico pode trazer para você cura. O diagnóstico não é o seu fim. O diagnóstico vai levar você a um tratamento. O diagnóstico vai levar você à cura. É um diagnóstico. Jesus então traz um diagnóstico para a igreja. E ele entra aqui. Qual o raio-x que ele faz? Vocês perderam o fervor espiritual. Vocês perderam o fervor espiritual. O Isber, um comentarista, né, Rita? Bom demais, declara que o Senhor apresenta 4 áreas de necessidade da igreja de Laodiceia. 4 áreas. Primeiro, eles haviam perdido o vigor. Volta os seus olhos para o versículo 16 e você encontrará isso.
Versículo 16 e 17. Ele diz: então, como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Muito bem. Então, primeira coisa, eles haviam perdido o vigor. Na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais: um coração ardente, fervoroso, um coração ardente por Deus. Se você puder, você vai comigo em Lucas capítulo 24, por gentileza. Lucas capítulo 24, gostaria que você acompanhasse comigo. Lucas 24, versículo 32. Aqui fala de um coração ardente, você vai perceber a diferença. Lucas 24, 32 diz assim: e eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as escrituras, falando Jesus aqui para aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eu quero ler esse texto porque nós voltaremos nele aqui. Versículo 32, mais uma vez. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, enquanto ele nos abria as escrituras? Um coração fervoroso. Quando você vai em Mateus capítulo 24, versículo 12, você vai encontrar Jesus falando de um coração frio. Ele disse assim: nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. E quando você vai aqui, volta para Apocalipse capítulo 3, 16, ele fala de um coração morno. Então a igreja de Laodiceia não estava passando por provas. Quando eu comecei a pensar nisso, falei: Jesus, por isso que a igreja não pode ficar longe das provas, das lutas, das batalhas, das dificuldades, porque isso pode gerar em nós uma apatia espiritual. A igreja não tinha problema teológico, não tinha problema moral, não tinha falsos mestres, não tinha pecado de imoralidade, não engano. O que estava faltando na igreja era o calor espiritual, o fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, apática, indefinível, indiferente, ao ponto de causar em Jesus náuseas, nojo. Você já pensou nisso, gente? A igreja, o dono da igreja, quando via os crentes de Laodiceia, ele sentia nojo, náuseas. A igreja perdeu a chama do Espírito. A igreja se misturou. Vou usar aqui um ditadozinho popular. Permita-me. A igreja não cheirava e nem fedia. Não tinha aroma, não tinha expressão. Uma igreja acomodada. Uma igreja que tanto faz como tanto fez. Joe Stott, em um comentário, diz: nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer ou morrer. O braseiro deve ser cutucado, alimentado, soprado, até incendiar. Ao ler essa carta, eu fiquei impactado, falei: Jesus, tem misericórdia de mim e da sua igreja. O Senhor não vai suportar, não irá suportar uma igreja apática. Uma igreja que não sabe o que é. Aí eu fui para Romanos capítulo 12, versículo 11. Você não precisa ler, você só acompanha, depois você lê na sua casa. Paulo escrevendo aos Romanos disse assim:
Não sejais vagarosos no cuidado. Aí ele termina o versículo dizendo assim: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aí ele vai em Atos, capítulo 18, um homem chamado Apolo vai ser apresentado à igreja. E sabe o que dizem desse homem chamado Apolo? Diz assim: ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Olha o versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Era um homem fervoroso. E ele chama a atenção de um casal, não sei se vocês se lembram, chamado Priscila e Áquila. Quando aquele casal vê Apolo, o casal puxa Apolo para eles e diz: esse homem precisa ser discipulado, porque ele é fervoroso, ele precisa ser agora ensinado algumas coisas dentro daquilo que nós temos aprendido. A palavra de Paulo a Timóteo, qual foi a palavra de Paulo a Timóteo? Em 2 Timóteo 1,6, nós já falamos sobre isso, ele diz assim: por essa razão te lembro que despertes o dom que há em ti. Que há em ti, que foi colocado, foi orado. Ministramos pela imposição das mãos sobre a sua vida. Desperta, meu irmão, o dom que há em ti, Paulo diz para Timóteo. Porque Jesus não suporta uma igreja apática. Um crente apático, gente. Precisamos pensar um pouquinho. Quando encontramos água na temperatura quente, você consegue levar ela para ficar borbulhando, fervendo. Quanto mais quente, mais perto da ebulição que fala. É isso aí. Só o banho também desse negócio. Só não lembro o nome. Quando está frio, você pega ela fria, você leva ela a se tornar quente, mas morna. O que você faz com a água morna? Jesus pega o frio e o faz se tornar quente. Mas morna? Só serve para matar rã. Porque é assim que ela se morre, você sabe disso, né? Vai colocando, põe ela na água fria, vai esquentando um pouquinho. Ela vai acostumando com a água, vai ficando morninha, ela vai acostumando, até que botam fogo e ela morre. É assim. Um cristão, vocês aí que cozinham, quando você vai fazer aquela papinha para o neném, aquele leitinho, tem um termo que a gente usa. Põe em banho e Maria. O que é banho e Maria? Não precisa nem pôr o dedo. Agora ninguém quer pôr o dedo na água quente, porque sabe que pode queimar. Banho em Maria, de boa. Só o bebê mesmo para tomar aquela mamadeira no banho em Maria, gente. Tem misericórdia. É uma temperatura confortável, não assusta. A gente fica horas e horas se for preciso tomar um banhinho ali. Que relaxado. A água, ela relaxa. Jesus não quer uma igreja que relaxa. Jesus quer uma igreja que onde ela esteja, saiba que ela está por ali. A igreja vivia na temperatura morna. Quando Jesus usa o versículo 15, o versículo 16, volta os seus olhos aqui um pouquinho. Quando ele diz assim: eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Ele faz a comparação, e aqui que eu quero entrar. Ele faz a comparação com as agudas da cidade vizinhas. Olha isso. Hierápolis tinha as águas medicinais quentes. Colossos tinha a água fria, pura. Olha que interessante. Hierápolis, águas quentes. Colossos, água fria.
E você percebe que a água quente de Colossos era medicinais. Água quente, medicinal. Você vai para esses lugares aí, eu não fui, mas vocês vão, vocês são chique. Caldas Novas. Vão para aqui, para Terma, Olímpias, água quente. Gostosa. Água quente, medicinal. Serve para cura. Aí você vai para outra cidade, água gelada, fresquinha, gente. Que traz refrigério para o cansado. Não tem uma coisa mais gostosa do que você ter andado, está cansado, está exausto. Aí você pega aquela água gelada e toma. Por acaso você que está cansado, toma água quente? Não, você quer tomar aquela aguinha gelada que dá até água na boca. Você que bebia, bebia, estou falando. Naquele calor escaldante, você começa a ver verão, né? Ali, aquela garrafinha, né? Vamos pensar na Coca-Cola melhor, né? Vamos falar de coisa santa, né? Gelada, que até sai aquela água lá, não sei como chama aquele negócio, suor. Porque você imagina aquilo ali, como é gostoso descansar os nossos pés em uma água fresquinha. Agora a igreja de Laodiceia era morna, porque as águas cruzavam, chegava para ela morna, serve para nada, não refresca e não cura. Jesus precisa de uma igreja que seja o canal de cura, e que seja o canal que refresca, que traz esperança, que traz refrigério para aquele que chega. Jesus não suporta uma igreja morna, que está no serviço, não fala dele, não ora, não fala nada. Tanto faz, tanto fez. Uma igreja sem força, uma igreja sem ânimo. O comentarista descreveu assim: uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz, entre o que diz e o que pensa ser, de um lado, e o que ela realmente é de outro. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. Ser morno, eu gostei dessa definição. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. Por quê? Porque a mornidão, ela vem de uma mistura. Você não foi chamado para se misturar. Você foi chamado para ser diferente. Quantos podem dizer amém? Entenda isso. Jesus então usa uma linguagem metafórica. Um exemplo, mas isso não esvazia a expressão do seu sentido. Eu fiquei pensando no que o autor disse: líquidos mornos provocam náusea. E eu fiquei pensando, por que náuseas? Porque normalmente a náusea, ela vem antes do vômito, certo, Roger? Náuseas vem antes do vômito. Primeiro você sente náuseas. Aí eu fiquei pensando, quando o texto diz, Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te. Ele está dizendo: eu ainda não vou te vomitar, mas eu já estou a ponto de te vomitar. Eu estou sentindo náuseas. Eu pensei e falei: poxa vida, Jesus está sentindo náuseas. Isso quer dizer o quê? Ainda dá tempo de eu curar essa náusea, para que eu não seja vomitado da sua boca. Quando ele diz: estou a ponto de vomitar, ele diz assim: eu não estou te vomitando, mas estou a ponto de vomitar. Ou ele está dizendo: mude, porque se você não mudar, eu não vou suportar essa náuseas, eu vou ter que pôr você para fora. Você quis vir hoje? Bem feito. Mas se você não viesse, Jesus buscaria você na sua casa e diria do mesmo jeito: se você não mudar, eu vou vomitar você da minha boca.
Mas ainda dá tempo de mudar esse cenário. Como eu posso mudar esse cenário? Vai comigo o versículo 19. A todos que eu amo, Jesus disse, eu repreendo e castigo. Ele disse, ser zeloso, portanto, e arrepende-te. Eu castigo, eu disciplino. Eu quero que você volte, lembra que eu falei que nós iríamos voltar em Lucas 24. Eu quero compartilhar aqui para a gente já ir preparando para o final. Lucas capítulo 24. O que pode causar, deixar a nossa vida morna. Eu fiquei pensando, aí quando eu li esse texto do versículo 32, eu me lembrei da história toda desses dois homens. Versículo 24, capítulo 24, a partir do versículo 13. O texto diz assim, eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Eles estavam fugindo de Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam felizes anteriormente por ter andado com Jesus. Eles ouvem falar que Jesus ressuscitou. Aquilo pode ter trazido dentro deles uma alegria, com certeza. Mas esses discípulos ainda não tinham visto Jesus. Eu fiquei imaginando a alegria sendo misturada com a dúvida, com o medo. A certeza, pensa, a certeza se misturando com a dúvida. Você tem a certeza e você tem a dúvida. E quando a certeza se mistura com a dúvida, com o medo, a coragem se mistura com o medo, nós podemos criar um cenário de mornidão. Porque houve uma mistura. E aí você percebe que dentro do posicionamento deles, de mornidão, eles fazem algo que não deveria fazer. Eles começam a deixar Jerusalém. Eles saem de Jerusalém. E olha o que acontece. Jesus vem ao encontro deles. Eu quero que vocês acompanhem o versículo 14. Diz que eles iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Iam conversando. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproxima e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o conhecessem. O medo não te deixa ver Jesus. E eles disse, que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes, és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Escute o texto, gente. E ele disse-lhes, quais coisas? Como se ele não soubesse. Como se ele não soubesse. É Jesus que está conversando com eles. E eles lhe disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles pregam o evangelho para Jesus. Mas o evangelho de medo. Eles contam uma história para Jesus. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. E acharam isso mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Versículo 25. Então, ele lhes disse,
Ó tolos, e tardos de coração para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se a aldeia para onde iam, ele fez como que quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-los. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Preste atenção nesse texto que diz que ele se assentou com eles à mesa. Ele entra novamente naquela casa. Eles disseram: fica conosco essa noite. E Jesus entra novamente para fazer parte da vida deles. Eu me lembrei de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eles começam ali, mesmo que eles não imaginavam que era Jesus. Mas Jesus entra para cear com eles. Eles não sabiam quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era eles. E olha o que acontece. E os seus olhos foram abertos, versículo 31. E eles o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E aqui que eu quero entrar rapidinho. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras? Olha o que ele diz: não ardeu dentro de nós, não fervia o nosso espírito quando ele começou a falar comigo e com você? Você não percebeu que algo diferente aconteceu? Porque ele entrou para cear. Querido, talvez a tua casa, a tua história, a tua vida está precisando novamente que Jesus entre. A mornidão o coloca para fora, mas o fervor o coloca para dentro, faz com que ele entre novamente na tua vida, na tua história, e novamente ele comece a criar algo especial na tua vida. Agora perceba que o fervor começou com a leitura da palavra. Jesus não foi dizendo eu sou esse, não. Jesus, a Bíblia diz que ele veio contando a história, ele começou a falar das escrituras. E olha o que eles dizem aqui, olha o versículo 32, para um pouquinho e preste atenção. Ele diz assim: enquanto ele falava conosco no caminho, e quanto nos abria, o quê? As escrituras. Volte a ler a Bíblia, volte a ler a Bíblia. Volte à palavra, volte a estudar a palavra, volte mais uma vez, porque aí a mornidão da sua vida será contagiada pelo calor, pelo fogo da palavra do Senhor. Não tem aquecimento espiritual sem retorno à palavra, sem retorno à Bíblia. Não tem fervor se você não voltar para o fogo, não vai ter aquecimento. Volte novamente para a palavra, volte a orar. Se você orava 20 minutos, não consegue, ore 5, ore 10, mas ore, e em nome de Jesus você verá que a mornidão será vencida pelo fogo do Espírito, pelo calor do Espírito. Eu quero concluir que quando eles começam na mornidão, você vai perceber que eles deixam Jerusalém. Eles deixam o lugar que era para eles estarem e cria para eles um outro lugar. Quando você é tomado pelo fogo do Espírito do Senhor, você não cria um lugar para você estar. Você vai estar no lugar que Jesus quer que você esteja.
você vai perceber que eles começam a criar para eles. Eles viram as costas, escute, eles viram as costas para o projeto de Cristo. Eles viram as costas para o projeto do Senhor. Eles deixam Jerusalém e vai se afastando de Jerusalém. Mas Jesus vai ao encontro deles. E eu creio que hoje de manhã Jesus está vindo ao nosso encontro, ao meu encontro, ao teu encontro, ao teu encontro. Ah, você que está ligadinho aí ao teu encontro, Ele está vindo ao teu encontro e diz: não, você está deixando os meus projetos, minha proposta, o que eu tenho para você. Você está deixando o lugar onde eu quero que você esteja. E quando Ele diz assim: vocês não perceberam que aqueceu o nosso coração? Olha o que eles fazem no versículo 33. Na mesma hora. Aleluia. Aleluia. É nítido a presença do Espírito do Senhor nessa manhã, nesse culto, dizendo para mim e para você: não suporto a mornidão. Eu sou o Deus do fogo, fogo consumidor. Toda vez que a Bíblia fala de Deus, fala de fogo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo que queima de dentro para fora. O fogo que me faz ser fervoroso. Versículo 33 diz: na mesma hora, levantaram-se e retornaram para Jerusalém. Aleluia. Retornaram, encontraram os 11 reunidos, os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou. Não se afaste. Se você tem se afastado da igreja, é porque você está vivendo uma vida morna. Porque quando o fogo pega, quando o fogo começa a queimar no seu coração, você retorna para estar com aqueles que são de Cristo. Você retorna. A Bíblia diz que eles retornaram e disseram: estamos aqui. É como se eles dissessem assim: eu não deveria ter saído, mas louvado seja Deus. Voltamos e vamos encarar o que temos que encarar. E eu posso dizer hoje de manhã: voltamos. Voltamos. Volte para o início. Volta para onde o Senhor te estabeleceu. Volte onde o Senhor te plantou. Volte para Jerusalém, porque foi em Jerusalém que o fogo desceu. Ele diz: permanecei em Jerusalém. Não se afaste de lá, até que sejais revestido de poder e de autoridade. Se você está distante da igreja, se a quarentena te distanciou, volte. Participe do próximo culto. Venha, volte. E quando eles voltam, a primeira coisa que ele diz para os discípulos é: Ele vive. Ele ressuscitou. É verdade. Ele está vivo. Ele volta a dizer o que era para eles falarem sempre. Se você perdeu a essência da palavra, você é um crente morno. Você precisa retornar hoje de manhã. Ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te, mas ainda não vomitarei. Eu quero você comigo. Gostaria que você ficasse em pé. Hoje é o dia de buscar essa chama novamente. Levante as suas mãos aos céus. O grupo de louvor pode chegar. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Não se engane hoje de manhã. Aí onde você estiver, na sua casa hoje de manhã, talvez você precisa começar a abrir o seu coração novamente e dizer: Senhor, eu estou morno. Misturou tudo na minha vida. Misturou tudo. Onde eu estou, eu não consigo ferver mais. Bendito seja Deus. Talvez você esteja como os discípulos de Emaú, tomando rumo ignorado, saindo para o caminho oposto ao caminho que o Senhor tem para você. Volte hoje de manhã.
Volte hoje. Oh, levante as suas mãos aos céus, você que está aqui no culto. Levante o mais alto que você puder. Eu posso dizer, eu tenho certeza que você ficou com a saudade de levantar as suas mãos no santuário de Deus. Levantar as suas mãos ao santuário de Deus não é a mesma coisa de levantar as suas mãos na sua casa. Levantar no santuário, levantar no santuário. Enche-me, 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 enche-me. Aqueça, aqueça, aqueça. Desperte o dom que há em ti. Desperte, desperte, desperte. Oh, rabacatarabachó.